Foi agora, né? Bem, monstrinhos, então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? O pessoal vai chegando aí aos poucos. Deixa eu conversar um pouquinho sobre o trabalho para vocês, né? Como a gente sabe, o trabalho está agora para o dia 30, tem ainda alguns grupos fechando, já recebi alguns trabalhos, tá? E terminando a aula aqui, eu vou para o WhatsApp, porque eu vi que tem uma galera que fez algumas perguntas, né? Aí eu vou responder lá. No entanto, queria até já falar algo já para todo mundo, tá? Porque, por exemplo, eu recebi ontem um trabalho escrito, né? E eu quero só reforçar aqui, né? E eu vou responder depois lá no WhatsApp também, que não é trabalho escrito, tá? Ou seja, eu não vou receber esse trabalho, tá? O trabalho trata da produção de um pequeno vídeo ou de um pequeno podcast, né? Ou seja, de um áudio com um grupo. Inclusive, o trabalho que eu recebi ontem pode ser utilizado como base para a apresentação. Tá? Eu também fiquei assim, na dúvida se foi isso, se a pessoa me mostrou só para... Né, não, o que você achou, não sei o quê, ou se a pessoa realmente está entregando o trabalho de forma escrita. Então, fique aí bem claro, tá, pessoal? Que o trabalho não é para ser entregue escrito. É um pequeno vídeo ou um pequeno áudio que vocês vão produzir, tá, e me mandar para mim. Aí tem muita gente falando, professor, como que eu mando? Bem, pode ser lá pelo e-mail que está no Moodle, tá? Se vocês conseguirem, pode ser pelo WhatsApp também, não tem problema, pode mandar o vídeo ou o áudio. Então, por exemplo, tem muita gente que produziu áudio ano passado e me mandou pelo WhatsApp mesmo. Também está tranquilo, não tem problema. Ou também, se ficar, mas o meu vídeo, eu fiz o vídeo, ficou muito grande, porque, assim, é óbvio que eu vou avaliar o conteúdo, mas a forma também está no aspecto da avaliação, né? Então, ano passado, por exemplo, teve gente que fez uns vídeos bacanas, editou e coisa e tal, e aí tinha negócio de slide, e aí o que acontece? Ficou pesado e a pessoa não estava conseguindo mandar por e-mail nem nada. Então, eu fiz o quê? Faz um upload pro YouTube, faz um upload pro YouTube rapidinho, né? E se você tem um perfil no YouTube, você pode fazer o seu upload para o YouTube, né? E me manda o link. Aí eu vou lá e acesso o link do YouTube também, é tranquilo também, tá? Pode falar, Álvaro. Professor, assim, no meu grupo tem 5 pessoas. Aí eu posso fazer três pessoas pesquisarem, duas podem debater assim, ou tem que ser necessariamente as 5 debatendo sobre o assunto do bioma? Então, isso também foi uma pergunta lá que eu até vou responder daqui a pouco. Não sei se foi o seu mesmo, mas assim, não é necessário que todo mundo do grupo fale ou apresente, né? Isso não é necessário. Vocês podem, inclusive, é uma questão do trabalho de grupo, né? Fulano e ciclano apresentam melhor, tem uma dicção melhor, sei lá, bota os caras ali para falar, não tem problema. Agora, é óbvio, como um trabalho em grupo e para poder dividir direitinho, para não ficar pesado para ninguém, as outras pessoas têm que fazer coisas no trabalho também. Aí, então, por exemplo, produzir, ou a pós-produção, né? Ou seja, edição. Aí as outras pessoas fazem, né, as outras coisas que não estão, né, ali propriamente dito com a apresentação. Tá? Então, não é obrigado a todo mundo falar, não. Tá bom? Entendi, Agora, beleza. também não é legal uma pessoa só ficar falando. Eu acho interessante, pelo menos, aí dentro do grupo, duas pessoas, de 2 a 3 pessoas estarem discutindo. Tá? Então, eu tava querendo eu e mais umas pessoas falar no trabalho, porque só uma pessoa falando não tem muita graça, né? Até porque não dá pra debater sozinho e não dá muita graça pra fazer um trabalho. Isso aí, isso aí. Tá beleza. Aí tá tranquilo também. Tá? Assim, teve alguém que perguntou, teve um grupo que perguntou sobre a questão de gravar aqui no Meet, né? No ano passado, teve grupos que fizeram isso. Apresentaram, fizeram a apresentação pelo Meet mesmo, gravando. Gravaram o Meet, coisa e tal, e fizeram a apresentação. Agora, a questão é a seguinte, eu acho que esse ano o Meet não está liberando a função gravar para quem não tem a conta, né? Aquela conta paga, coisa e tal, porque a gente aqui tem o G Suite, que é um tipo de conta paga pelo Instituto, né? Ou seja, o IFE paga essa conta e isso libera o acesso para a gente gravar aqui no Meet. Tá? Então, eu acho, tá? Isso aí realmente eu não tenho como saber, né?
Mas se vocês tiverem acesso ao Meet, é só ir lá naqueles 3 pontinhos, tá? Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar a tela aqui. Tela inteira. Então, quando vocês abrem a página do Meet, vocês têm isso aqui, né? Os comentários, coisa e tal. Aqui nesses 3 pontinhos aqui, tá? É que vai estar a opção de gravação. Vai estar bem aqui, ó. Tá? Aí, no caso, vai estar iniciar gravação. Tá? Então, vocês podem acessar esses 3 pontinhos. Então, para quem tiver, se o Meet não tirou essa função de conta paga, tá? Quem quiser usar o Meet para poder fazer a gravação, é só ir aqui nesses 3 pontinhos, tá? E vai ter aqui nesse item aqui a gravação. Beleza? Também pode gravar externo também, tá? Isso aí é o que o Davi está levantando, também é um ponto também, tá? Pode falar, Júlia. A gente pode usar a plataforma só para poder mostrar os slides, sem precisar aparecer na câmera? Ah, sim, isso também foi uma pergunta que também fizeram bastante também. Não precisa, né? Se o pessoal não gostar de expor a sua figura nos vídeos, não precisa não, tá? Tem gente que, por exemplo, usou aquele OBS Studios, né? E fez uma apresentação só com os slides e a Ou podcast, né, José Felipe? Isso, pode ser um podcast, pode ser só um áudio, mas, por exemplo, tem gente que usa slide e aí o pessoal fica comentando sem aparecer, né, no vídeo propriamente dito. Também pode, não tem problema. Isso é opção de edição do formato do grupo, entendeu? Não tem problema. Pode, não precisa aparecer, ou seja, expor o rosto não, tá? Tudo bem, entendeu? Tudo bem, Júlio? Sim, obrigada. Ok, show. Beleza. Então é isso, tá, pessoal? Então a gente tem aí até dia 30, tá? Qualquer dúvida a mais, vocês. Peraí, acho que eu. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato lá no WhatsApp. Eu estou meio desligado do WhatsApp. Eu realmente desliguei as notificações do WhatsApp, porque eu não curto muito esse negócio do WhatsApp, mas assim, sempre de tempos em tempos eu dou uma olhadinha lá e na medida do possível eu respondo. Então hoje, por exemplo, terminando a aula aqui, eu vou responder individualmente algumas dúvidas que o pessoal levantou lá no WhatsApp, tá? E só reforçando aqui, tá? Porque isso realmente me assustou, que eu recebi o trabalho ontem. O trabalho não é um trabalho escrito, tá? Não é para fazer escrito. Outra coisa também que foi uma pergunta muito recorrente, vários grupos fizeram essa pergunta, é a questão do que especificamente falar no vídeo, né? E aí eu reforço aqui, tá, pessoal? Reforço que a ideia do trabalho não é uma apresentação do bioma, né? Ou seja, não é você ficar lá descrevendo o bioma. Olha, o Pantanal é caracterizado por tal clima, né? Tem tal planta lá, tem tal bicho. Não, né? A ideia até pode, se quiser, numa rápida lespa introdução ao assunto, né? Tudo bem, fala onde que fica, né? O bioma, mais ou menos, né? Qual é a sua principal característica, mas não fique todo o tempo do vídeo, né, discutindo isso. A ideia é de que vocês busquem questões relacionadas, né, principalmente ao impacto, né, inserido pelo homem àquele ambiente, ou seja, um impacto ambiental, algo que esteja, né, atualmente prejudicando aquele bioma. Isso não é difícil de achar, né? Não é exagero falar que a maioria dos biomas do mundo, e no Brasil, então, especificamente também, né, eles estão sendo ameaçados de alguma forma pelo ser humano. Tá? Então, vocês podem fazer um questionamento sobre isso, buscar uma reportagem, alguma coisa que fale especificamente de uma situação que é uma situação problema para aquele bioma. Tá? Pode falar, Davi. Você estava falando sobre esse tema das questões de desmatamento. Precisa ser só um tema, tipo assim, igual você falou,
das causas? Precisa só ser um tema tipo desmatamento, queimada, ou pode ser um monte? Pode ser um monte. Vocês podem escolher vários fatores, tá? Ou vocês podem focar em um fator determinante, entendeu? Aí é a cargo do grupo, entendeu? É a cargo do grupo. Aí é uma opção de vocês. Eu não tenho como, assim, opinar, não. Tá? Para mim, tanto faz. Pode ser vários fatores, e aí né, observar cada um desses fatores e coisa e tal, discutir sobre cada um desses fatores, ou vocês podem realmente focar em alguma coisa. Por exemplo, vamos falar sobre a região, sobre o bioma cerrado. Beleza, então o que tem sobre o cerrado? Aí você faz uma rápida apresentação, fala onde que é o cerrado, coisa e tal, aquela característica, né, típica do cerrado, coisa e tal, e aí depois você fala sobre os fatores. Vamos procurar aqui os fatores que estão prejudicando ou ameaçando esse bioma. Aí vocês vão fazer uma pesquisa rápida. Né? Tem vários fatores, mas por exemplo, o alargamento das fronteiras agrícolas, né? Como a questão da legislação, como a questão, né, das opções econômicas, né, que o Brasil tem tomado, né, como país, para aquela região tem prejudicado, aí o pessoal vai procurando, vocês vão encontrando, ou seja, à medida que uma parte importante do vídeo, gente, talvez uma parte importante não, a parte mais importante deste trabalho é a pesquisa, né? Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa, e é óbvio que a avaliação também está associada, a minha avaliação também está associada a isso. Aí eu pegar um trabalho, pode ser, gente, aqui eu estou falando, 5 minutos, de 5 a 10 minutos, né? Ou seja, é muito pouco tempo, tá? É muito pouco tempo. Agora, eu consigo, isso ficou bem claro para mim nesses últimos meses que eu passei esse trabalho para as outras turmas, porque fica claro para mim quando um grupo fez uma boa pesquisa e quando o grupo não fez uma boa pesquisa, né? Então, muito mais do que o formato, ficou bonitinho, com fotinho, coisa e tal. É isso, é quando eu pego um trabalho e o pessoal está lá na discussão, aí você vê que, claramente esse grupo aqui fez a pesquisa legal sobre esse tema. Isso é a parte importante. Se vocês forem começar a fazer a pesquisa, vai vir assuntos, e aí depois, né, tem a segunda etapa do trabalho. Né? Qual é a segunda etapa do trabalho? É fazer a apuração do qual assunto vocês acham que é mais interessante, mais relevante, que vai, né, impactar mais, né? E aí, então, vocês fazem aquela enxugada da pesquisa que vocês tiveram, né? E aí montam um trabalho. Né? A ordem, para mim, pelo menos na minha cabeça, é claro que cada grupo acha a sua forma melhor, mas para mim a forma correta é essa. Pesquisa, apuração, né? e depuração do assunto, né? Produção do vídeo. Né? E aí ainda tem depois, para algumas pessoas, a pós-produção, para quem for editar e coisa e tal, aí já é um outro trabalho. Tudo bem? Mais ou menos essa é a estrutura. Eu acho que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão? Foi isso? Não, né? Eu vi um barulho aqui. Eu achei que alguém tinha... Não, acho que foi eu. Porque eu ia perguntar para você qual era o bioma predominante na Amazônia. É a Amazônia. Bioma amazônico, né? Isso, bioma amazônico, exatamente. Tá, entendi. Porque, assim, isso é legal que você está levantando essa questão, Cauã. Que a questão de que bioma, especificamente falando, e quem já acessou material dessa semana, né, de estudos lá na parte do Moodle, o bioma, ele é o quê? Ele não é nada mais do que uma determinada área, né, um determinado espaço, né, geográfico, né, um espaço natural, na verdade, que apresenta determinadas características de clima, de vegetação, né, de fauna. Então, você tem, tipo assim, basicamente um conjunto de fatores físicos, bióticos e abióticos que vão classificar, ou seja, que vão facilitar ou que vão ser base para uma classificação. E essa classificação é o que a gente chama de bioma, ou seja, esse grande espaço, né, que apresenta uma determinada característica de clima e vegetação. Tá? Então, com base nessa definição, todo o norte brasileiro, mas não só o norte brasileiro, tá? Vale lembrar que o bioma amazônico ou a Amazônia,
né, não fica restrito ao território brasileiro. A maior parte fica no Brasil, mas diversos países no entorno, tá, ali no entorno norte, da fronteira norte do Brasil, eles também são, né, cobertos por esse bioma. Tá? Então, você tem diversos países, legislações diferentes, tá? Que tratam, basicamente, da conservação do bioma amazônico. Um assunto, por exemplo, que teve um grupo que levantou, que eu achei muito interessante, foi exatamente essas questões de fronteira, né? E a preservação do meio ambiente. Tá? E aí eles levantaram, foi até um podcast que eles fizeram, levantaram várias questões sobre os índios, por exemplo, sobre reservas indígenas, né? Como as reservas indígenas impactam, né, nessa questão da fronteira, mas também impactam na questão da preservação ambiental. Né? Então, assim, foi um debate que aí, aquele negócio que eu estou falando, que ficou claro para mim que o grupo fez uma pesquisa legal, fez uma depuração legal dos assuntos, e aí na hora deles sentarem lá para discutir num podcast, porque foi um podcast assim, tipo uma conversa mesmo, né? Um falava, o outro respondia, coisa tal, mas ficava bem claro que o pessoal aqui deu uma estudada, deu uma avaliada, né? E aí não está falando assim, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Você vê claramente que os caras tinham, né, dado uma estudada e tinham lido sobre aquele assunto para poder trazer aqueles pontos ali. Né? Então, assim, é isso que faz um trabalho, pelo menos no meu ponto de vista, ser um trabalho bom, entendeu? Então, assim, não quero ficar falando muito, porque eu também não quero ficar me intrometendo na decisão dos grupos. Aí, basicamente é isso. Vídeo, áudio, ou o assunto é basicamente algum impacto sobre um bioma, tá? Beleza? É só esse negócio de lespa, gente. Lespa, um buraco sem volta. Né? Buraco sem volta. Um caminho sem volta. Lespa. Beleza, gente? Então, se não temos nenhuma outra dúvida sobre o trabalho especificamente... Zé quer fazer o trabalho do grupo? Não. O pessoal já me chamaram também, Matheus, para os outros. Não quer fazer, né, aqui grupo, não. Já vou ter outro trabalho que vai ser avaliar esse negócio. E agora, por exemplo, semana que vem, eu fico doido mesmo, porque eu termino de avaliar, de ler os textos que vocês produziram lá, e aí também tem que olhar, né, o vídeo de vocês, aí vai ser, beleza esse negócio. Monstrinhos, peraí. É cheio de trabalho, o Flamengo não dá nenhuma alegria para a pessoa, que absurdo. Vamos aqui projetar aqui rapidinho o slide dessa semana. Peraí, deixa eu ver se vocês estão... Apresentação. Não. Beleza? O pessoal falando, não sei como que chegou esse assunto aí do Monark, né? Caraca, gente, Monark, ele é um dinossauro da internet, tá? Ele tá na época que eu era adolescente. Ele já estava aí nesse mundo aí das internet. O que prova que a pessoa pode ter diversos tipos de inteligência, né? Não precisa ser especificamente aquela inteligência formal. Né? Ele é um camaleão das internet. Zé, adolescente, lá no século XVII, né, quando tudo era preto e branco e as pessoas podiam dormir com as suas portas abertas e as bicicletas tinham aquelas rodas enormes, eu era adolescente nesse período. Tá? Pessoal, vamos lá. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí a projeção? Tá direitinho, né? Olha só, nas últimas aulas, a gente estava discutindo principalmente sobre a questão do clima, tá? A gente falou sobre a questão do clima, tá? E a gente falou basicamente sobre fatores e elementos climáticos. Nas nossas últimas aulas, a gente veio discutindo inúmeros fatores, né?
gente falou sobre maritimidade, a gente falou sobre continentalidade, falando sobre albedo, falando sobre massas de ar, falando sobre correntes marítimas. Todos esses fatores, eles se combinam para criar, né, os elementos climáticos de uma determinada região. Tá? Os elementos climáticos em si são basicamente o quê? A pressão atmosférica, a umidade e a temperatura. Como a gente vai ver hoje, esses elementos, que é o que caracteriza o clima de uma região, tá? Esses elementos podem ser enquadrados em um gráfico. Tá? E esse gráfico, ele meio que ele descreve, tá, as características do clima de uma determinada região. Mas antes, especificamente, de a gente falar sobre esse gráfico, tá? Eu quero só relembrar com vocês que na semana passada a gente estava falando sobre, né, as grandes massas de ar e os deslocamentos dessas massas de ar. A lógica das massas de ar são as mesmas das correntes marítimas que a gente falou também na semana passada. Ou seja, se as correntes marítimas são grandes massas de água que têm uma certa uniformidade de características físicas, né, principalmente de salinidade, de temperatura e coisa e tal, tá? A questão das massas de ar, a gente está falando sobre grandes blocos, né, de porção atmosférica que apresentam determinadas características. Tá? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem isso, tá, a gente vai falar um pouquinho sobre as massas de ar que estão, né, e que controlam e que comandam o clima do Brasil. Tá? Vocês podem ver aqui nesse mapa aqui, tá, que existem uma série de setas partindo, né, dessas bolinhas que vocês podem ver, que são basicamente as regiões de origem das principais massas de ar que coordenam, ou que controlam o clima do Brasil. Tá? Então, vocês podem ver, né, que, inclusive, essas massas de ar têm, né, forças distintas de acordo com o período do ano. Tá? Então, por exemplo, neste primeiro mapa do Brasil, vocês podem ver as massas de ar e como elas se comportam, principalmente no inverno. Ah, professor, por que no inverno, né, as massas de ar se comportam diferente do verão? Pô, a gente sempre tem que lembrar aqui, tá, galera? Tudo bem? Acompanhando comigo? Que quem controla o clima da Terra, tá? Quem controla o clima da Terra é o Sol. Tá? Então, dependendo da inclinação do planeta em relação ao Sol, tá? Você vai ter uma região que vai receber mais ou menos incidência de luz solar, né, naquele ponto. E aí isso vai acabar determinando, tá, a força ou a fraqueza de uma determinada massa de ar. Por exemplo, nós podemos dizer que existem 5 grandes massas de ar que controlam o clima do Brasil. Então, por exemplo, vocês têm as massas equatoriais, que são a massa equatorial continental, tá? Essa que eu estou passando, a seta aqui, tá? Nós temos a massa equatorial atlântica, tá? Não é difícil, ó, são 2 massas equatoriais. Essas massas equatoriais, por estarem próximos ao Equador, que é a região que mais recebe luz do Sol durante o ano, são massas de ar quente, tá? Quente. E você tem 2 massas tropicais, aqui embaixo, ó, a massa tropical continental, tá? E a massa tropical atlântica também, tá vendo? Ó? Então, nós temos as massas equatoriais e as tropicais, beleza. E nós temos ainda também uma outra massa de ar que geralmente controla, né, o clima da nossa região durante o inverno, que é a massa polar atlântica. Tá? Estão vendo aqui? A massa polar atlântica. Essa, aliás, ela é muito comum de quem, por exemplo, tem a galera que tem a mania de gostar de ver negócio de clima, né? De previsão do tempo.
É muito comum para quem vê previsão do tempo, às vezes, assim, no jornal, vocês já devem ter se deparado com isso. Tem sempre lá, né, aquela menina ou aquele carinha falando sobre o clima daquele dia. Ah, não sei o que, hoje vai chover. Ó, Fala, Cão. é meteorologista? Isso, sempre tem, né, um meteorologista ou um repórter, né, que vai Você falar. sabia que eu nunca vi homem prever o tempo? Só vi mulher na vida? Isso aí é uma questão interessante, né? Porque que eles sempre botam lá a menina, né? Normalmente também é sempre a menina, né, arrumada, né? E aí eles botam lá e a pessoa tá falando, não sei. Eu Isso acho aí isso meio machista da é, parte dele. pode ser que seja, né? Mas o fato é de que normalmente quando você tem esse tipo de previsão de tempo, né, é comum, por exemplo, você ver assim, a menina falar assim, está chegando uma frente fria vindo da Argentina que vai trazer chuva, vai derrubar as temperaturas, né? Quando ela fala isso, vocês já podem ter certeza que ela está falando do quê? De uma massa polar atlântica. Ou seja, essas massas polares, elas, como o próprio nome diz, né, elas vêm dos polos, no caso aqui especificamente do Polo Sul, e é sempre uma massa de ar fria, né, e normalmente uma massa de ar seca. Por quê? Porque quando você tem grandes massas de ar frias, né, essas massas de ar acabam, né, estimulando pouca evaporação naquela área, né, e, consequentemente, elas são massas secas. Tá? Isso é inversamente correto você pensar também que as massas de ar quente, elas normalmente elas carregam uma certa umidade. Tá? Agora, existem algumas particularidades. Por exemplo, massas continentais, elas normalmente são secas. Né? Massas atlânticas, né, oceânicas, normalmente são úmidas, podem ser úmidas, principalmente quando elas são quentes. Por quê? Porque você pensa, o calor provoca a evaporação e essa evaporação vai fazer com que a umidade se disperse sobre uma determinada região. Tá? Deixa eu ver se o pessoal que está no chat aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Porque tem um homem em casa vendo a previsão do tempo. Pode ser, Kaique, pode ser que seja isso. Né? Apresentando, o Vitor disse que já viu o homem apresentando. Né? Eu acho que o machismo tem de todos os lados hoje, José Felipe. Não, sim, mas assim, eu também acho que eu já vi também homens apresentando o clima, mas realmente, normalmente quando a gente pensa assim, alguém prevendo o tempo, geralmente é uma repórter, né? Uma mulher, exatamente, é isso que eu queria uma mulher. dizer. Mesmo se o homem apresentasse uma vez na vida, assim, até na morte, né? A mulher sempre apresenta mais, é ela que tá lá, aparece. A previsão, vamos prever a previsão do tempo com tal pessoa, com tal mulher, é sempre a mulher. Não sei se isso se enquadra dentro da uma ideia de machismo, não, né? Mas assim, Importante é saber o clima. eu não sei se, assim, gente, que existe uma exposição do corpo feminino em diversos. Isso que é a questão, a gente tem que saber diferenciar um pouco sobre as questões, né? É fato que nas sociedades, né, não é só o caso do Brasil, a exposição do corpo feminino, né, ele é muito grande. Né? E normalmente é uma exposição que vai objetivar o corpo feminino, né? Ou seja, de certa forma, o corpo da mulher se torna um objeto, né? Que vai ser exposto ali para determinada função mercadológica. Tá? Isso acontece, isso é um fato. Tá? Ou seja, você vai numa exposição de carros, por exemplo, tem lá um carro e sempre uma modelo do lado do carro ali, né? E é sempre, né, uma mulher muito bonita e coisa e tal. Então a gente sabe que isso acontece na sociedade, né? Agora é fato também de que isso tem sido fruto de muita discussão. Então o que eu tenho visto, principalmente, né, em reportagens, em jornais e coisa e tal, é uma tentativa de quebrar esse paradigma. Né? Então, tanto que a gente tem visto, né, homens e mulheres apresentando jornais, pessoas de diversas etnias, né, também apresentando, porque até um bom pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás mesmo, né, era um padrão
né, que você tinha. Era um homem branco apresentando o jornal, né? Aí depois veio a questão de um homem e uma mulher, mas normalmente ambos brancos e coisa e tal. E agora, de um tempo para cá, a gente tem visto cada vez mais normal, né, pessoas de outras etnias. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que vai discutindo. Ah, é chato pra caramba, não sei o que, tá, mas para essas pessoas e para uma determinada parcela da população, ter representatividade é sempre muito importante, né? E estar excluído, né, dessas representações é uma questão simbólica muito forte, tá? Então, são discussões que devem ser feitas e que fazem com que a sociedade vá evoluindo, né, gradativamente, tá? Esse é um ponto, para mim, pelo menos é um ponto passivo. Tá? Depois a gente pode, em uma outra aula que a gente estiver falando especificamente sobre isso, né, lespa-mente falando, abrir, né, para que todo mundo discuta e apresente os seus pontos, concorde, discorde, isso aí, né, é parte do jogo também, desde que todo mundo se respeite, coisa e tal. Mas não é o ponto que a gente está discutindo aqui hoje. Tá? O que a gente está discutindo aqui hoje é a questão das massas de ar. E as massas de ar, né, quando você vai ver uma apresentação de meteorologia, normalmente eu estou citando o exemplo da massa de ar frio, porque ela é a que chama mais atenção. Né? Porque normalmente, quando essa massa de ar frio vem do polo, ela vem derrubando as temperaturas, né? Porque vocês podem ver aqui pela seta, né? Ela vai adentrando pelo território brasileiro, em determinada época do ano, ela pode chegar até o norte do Brasil. Tá? No verão, como o Brasil está mais voltado, né, para uma incidência direta da luz do sol, né, as massas de ar polar não é que elas somem, é que elas não têm força suficiente para entrar no território brasileiro, tá? E para impactar no território brasileiro. Então, é por isso que é muito difícil, durante o verão, você ter temperaturas baixas. Tá? Pelo menos temperaturas baixas influenciadas pelas massas polares atlânticas. Você pode ter, sim, muita chuva. É comum no verão ter muito mais chuva do que no inverno, tá? Porque no inverno o ar está frio e, consequentemente, seco também. Tá? No verão, vocês podem ver essa segunda imagem aqui, tá? Nessa segunda imagem vocês podem ver, tá? Que quem controla basicamente o clima de boa parte do território brasileiro no verão é a massa equatorial continental. Tá? Essa massa que sai aqui, ó, da Amazônia. E aí, gente, eu quero abrir aqui, lespa, um parêntese. As massas equatoriais, desculpa, as massas continentais normalmente são secas. Tá? Esse é o padrão, esse é o normal. Agora, existem, para variar, as exceções. Tá? Uma exceção importante, né, é a massa equatorial continental aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque essa massa equatorial aqui, ela fica exatamente, né, acima da floresta amazônica. Né? Quem for discutir aí, quem discutiu a Amazônia, talvez tenha deparado com isso aqui. Tá? Então, a Amazônia é uma imensa floresta úmida. E você tem aquela vasta área de floresta produzindo altas quantidades de umidade. Né? Por quê? Peraí, como assim umidade, professor? Bem, toda planta, eu acho que eu já até discuti isso aqui, toda planta, para poder retirar a água do solo, né? Porque já pararam para pensar? Às vezes uma planta tem 30 metros, né? Uma árvore tem 30 metros de altura. Né? Como que ela consegue sugar a água do solo e leva essa água até a copa das árvores? Ela faz assim? Não, ela não faz assim, ela não tem músculos, ela não tem pulmão para, né, puxar a água. O que ela faz é um processo físico, conhecido como evapotranspiração. Ou seja, as folhas da copa da árvore, tá? Elas têm uns estômatos nas suas folhas, uns pequenos orifícios, que se abrem durante o dia para que a umidade das folhas escape. Né? Com a umidade das folhas escapando, isso cria uma pressão negativa na copa, ou seja, uma pressão, né, que vai fazer com que você tenha mais água acumulada no solo do que na copa da árvore. Isso faz com que aquela água seja, né, puxada
pelos, né, vasos condutores da planta, né? E nesse caso especificamente o xilema, né? Vocês já devem ter estudado isso, se não estudaram, vão estudar isso ainda em biologia, né? E aí a água acaba sendo conduzida do solo para a copa da árvore. É assim que as árvores conseguem puxar a água do solo. Então, na prática, o que acontece é que uma árvore ela joga vapor de água para a atmosfera. É por isso, e eu acho que você já tem percebido isso, num dia quente, normalmente, quando você está debaixo de uma árvore, a sombra é mais agradável do que, por exemplo, a sombra de uma marquise de concreto. Tá? Então, você pode depois, na próxima vez, percebam isso. Eu estou aqui perto de umas árvores, né? Eu vou ali para a sombra. Vocês vão perceber que o ar é sempre mais agradável. Por quê? Porque é um ar mais úmido. Também quem já foi para a roça, andando numa estrada, perto de uma pequena floresta ou de um aglomerado de árvores, talvez já tenha percebido um ar, né? De vez em quando vem aquele vento mais frio. Né? Por quê? É um vento carregado de umidade. As plantas elas têm essa capacidade de jogar umidade para o ar. Então, essa umidade que a Amazônia produz faz com que o norte brasileiro seja uma região muito úmida. Então, durante, né, determinadas épocas do ano, tá, chove dia sim e dia também no norte do Brasil. Tá? Eu tenho colegas que moram, por exemplo, em Macapá, que eles comentam comigo que tem época do ano em que você começa a combinar as coisas para antes ou depois da chuva, porque chove todo dia. Às 4 horas, 5 horas, tem, né, é categórico, chove. Então o pessoal já, vamos jogar bola, vamos, mas antes ou depois da chuva? Não, depois, entendeu? Por quê? Porque basicamente você tem muita umidade sendo, né, liberada pela Amazônia. É tanta umidade que, inclusive, alimenta o imenso rio Amazonas. Então, vocês veem, é uma relação dialética, floresta, chuva, rio, né? Ou seja, todos esses fatores, eles se combinam para manter aquele bioma ali. Agora, é tanta umidade que muita dessa umidade acaba sendo transferida e conduzida para outras regiões do Brasil. Se voltarmos aqui para esse mapa e vocês olharem como que a massa de ar equatorial se comporta durante o verão, vocês vão perceber que, em determinados momentos, ela chega até o sudeste brasileiro. Tá? Essa massa de ar vai conduzindo, né? Vai conduzindo uma grande quantidade de umidade produzida pela floresta amazônica. É o que os meteorologistas chamam, talvez vocês já tenham ouvido falar, e quem acessou lá o material já viu, são os rios voadores. Né? O que são esses rios voadores? São massas absurdamente grandes de umidade produzida na Amazônia e que acabam sendo empurradas pela massa equatorial continental, né, até o sudeste brasileiro. Tá? Quando a gente pega essa latitude aqui, aonde fica o Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, você pega essa latitude em outras regiões do mundo, essas latitudes são geralmente grandes desertos. Aqui no Brasil, tá? Peraí, rapidinho só. Os vizinhos estão conversando aqui. Basicamente, quando você pega essa latitude, né, no Brasil, é basicamente a região que mais se produz gêneros agrícolas, né, e aonde mais se produz energia hidrelétrica. Então, esse quadrilátero aqui do sudeste brasileiro, pegando alguns países vizinhos, é a região mais produtiva da América do Sul. Né? E essa produção basicamente depende desse ciclo de chuvas que é trazido pela Amazônia. Então, o que os especialistas dizem hoje é o seguinte: olha, nós estamos tendo, ano após ano, crises hídricas cada vez mais intensas, períodos cada vez mais secos, estiagens cada vez maiores. Né? Isso não é coincidência. Né? Não é coincidência. Como a área da Amazônia vem diminuindo sistematicamente nos últimos anos, e aí, gente, é uma coisa
que não tem a ver com o governo A, com o governo B, tá? Todos os governos brasileiros dos últimos 50 anos fracassaram, né, absurdamente em preservar, né, a Amazônia. A gente pode até discutir que alguns governos foram mais, outros foram menos agressivos à Amazônia, tá? Mas o fato é que todo mundo foi reprovado nesse assunto. E aí o que acontece? Infelizmente, nos últimos anos, a conta está chegando, né? É possível que a indústria brasileira, que a agricultura brasileira, que a geração de energia do Brasil sofra colapsos, né, nos próximos anos. Por quê? Porque simplesmente a gente tem devastado grandes áreas, né, da floresta amazônica que produzem toda essa umidade para cá. Tá? Sim, uma redução drástica da população brasileira poderia realmente resolver isso. Tá? Gente, olha só, eu sei que o Kaique está levantando isso como piada, né? E eu segui aqui também, mas a gente tem que ser muito cuidadoso com um determinado ponto. No ano que vem, né? E o que tudo indica, né? Quando a gente estiver presencialmente, né? Vocês estarem tendo a honra da minha presença física. Quando a gente for discutir sobre população ou estrutura da população, a gente vai ver que a gente vai se deparar com esse assunto, né? A superpopulação da Terra causa impacto, não causa? Papapá. É óbvio que uma quantidade maior de pessoas causa um impacto. Tá? Agora, eu quero sempre reforçar com vocês aqui o seguinte: hoje, por exemplo, o mundo já produz recursos e alimentos suficientes para sustentar pelo menos 9 bilhões de pessoas. Nós somos 7. Somos 7 bilhões. Então, existe aí uma sobra de produção para 2 bilhões de pessoas a mais. Então, se está faltando coisa para alguém, não é porque a gente não está conseguindo produzir, tá? É por causa da distribuição. Outro ponto importante que a gente tem que entender é o seguinte: uma coisa é você ter uma certa quantidade de pessoas. E aí, é sempre importante a gente lembrar o seguinte: as tendências e a projeção demográfica nos diz o quê? Que nos próximos anos a população da Terra vai parar de crescer. Porque em muitos países as populações já estão decrescendo, estão caindo, né? Ou seja, em países como a Itália, Grécia, França, eles pagam as pessoas para terem filhos. Né? Existem bolsas. Na Suíça, por exemplo, tem bolsa para as pessoas que têm filhos. Né? Países como o Brasil, a população, o crescimento aqui no Brasil, ele já está dentro do que a gente chama de estabilidade. Ou seja, a taxa de fecundidade está 1,8 filho por casal. Então, tipo assim, já é o mínimo necessário para você manter a população. A partir daqui, a população brasileira tende a decrescer. Então, isso é uma realidade no mundo todo. Então, o problema não é a superpopulação. O problema é o nosso modelo de sociedade. A partir do momento que a gente tem um modelo baseado no consumo, aí o que acontece? Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse consumo, maior será a pressão sobre o meio ambiente, né? Maior será a pressão sobre os recursos naturais. Né? Aí das duas, uma. Ou a gente faz o que o Elon Musk quer fazer, ou seja, a gente começa a colonizar outros planetas e leva esse modo de produção nosso para outro lugar, né? Ou a gente tem que repensar o nosso modo de produção, né? Nós temos que repensar a nossa sociedade como um todo, né? Porque senão não vai ter terra para todo mundo, não, tá? Beleza? Sim, o pessoal que... Olha só, Felipe, calma, muita calma nessa hora, né? Eu sempre falo isso, ó. A Suíça, por exemplo, hoje paga uma taxa, uma bolsa, né? Uma bolsa mesmo, eles pagam uma bolsa para os casais que têm filhos. Essa bolsa tem uma duração de 2 anos e equivale mais ou menos a 4 a 5 mil reais, né? É claro que lá eles pagam em euros, mas é equivalente a uns 5 mil reais que eles pagam para assistência dos casais que têm filhos. Mas, antes que o pessoal se anime e queira ser o catra da Suíça, né,
a gente tem que sempre lembrar que o governo está pagando para os suíços, né? Eles querem que suíços casem com suíças e tenham suicinhos, né? Povinhos de terceiro mundo eles não querem, não. Tá? Agora, é fato de que cada vez mais algumas histórias elas caem, né? Como castelos de areia, quando a gente começa a perceber, né, a realidade do mundo. Então, um problema, um assunto, por exemplo, que muito se discute, quando a gente vai discutir ano que vem, é a xenofobia, por exemplo. Esse negócio da aversão aos imigrantes, que os imigrantes estão roubando empregos, que a economia acaba... Né, É um preconceito. É um preconceito, né? Então, o que acontece? Esse é um preconceito, né, largamente difundido, principalmente em países que acabam sendo os países que recebem muitos imigrantes, né? Agora, a gente tem visto claramente as consequências de você dificultar a vida dos imigrantes com o Brexit, né? Ou seja, hoje, né, a Grã-Bretanha ela está sofrendo um colapso de abastecimento. Por quê? Porque ela resolveu sair do euro, né, da zona do euro, e um dos principais motivos para isso, uma das coisas que motivaram os ingleses, né, os britânicos, a votarem pela saída é exatamente dificultar a entrada de imigrantes. Resultado, basicamente, todos os caminhoneiros na Grã-Bretanha eram estrangeiros, principalmente vindos do leste europeu, né? E aí agora eles têm uma dificuldade absurda para entrar na Inglaterra, eles precisam conseguir vistos e coisa e tal, e simplesmente não vale mais a pena economicamente para esses caras irem para lá levar os produtos. Então eles simplesmente não estão pegando, né, transportes para a Grã-Bretanha. E aí o que aconteceu? Não é que não tem coisas, não é que não tem produtos na Inglaterra, é que não tem ninguém para levar esses produtos até os mercados, levar até, né, a ponta do negócio. E aí você tem tido uma crise absurda de abastecimento de gasolina, de mercados em mercadinhos, em supermercados, né? Ou seja, eles estão colhendo o que plantaram dentro de um discurso que é totalmente fantasioso, tá? Mas eu tenho para mim o seguinte: a internet ela potencializou muita discussão, né? O que é legal. Ter uma discussão democrática é legal. Agora, a gente tem que tomar cuidado e saber separar as discussões baseadas, né, em questões científicas, na realidade, né, e a fantasia, teorias de conspiração, não sei o quê, os Illuminati, não sei o quê. Por quê? Porque, no fim das contas, a realidade, não é a verdade, a realidade se impõe. A realidade se impõe. Você pode acreditar no que você quiser, mas, no final das contas, a realidade se impõe. Entendeu? Então, infelizmente, o que tem acontecido na Grã-Bretanha, eles têm sofrido muito com isso, agora estão correndo para poder liberar vistos provisórios 6 meses. Não é bem assim, papapá, agora estão voltando, né? Por quê? Porque, basicamente, né, partiram numa onda, né, errada lá e agora estão colhendo os frutos. Beleza, gente? Teve até greve de abastecimento, isso aí, Felipe. Teve... Ô, professor, mas assim, não seria melhor os países mais ricos ajudarem, como os Estados Unidos tem a questão com o México, que muito tempo atrás um monte de imigrante do mexicano foi para os Estados Unidos, eles podiam muito bem, tipo, ajudar o país, ao invés de querer construir um muro, por exemplo. Ixi, peraí, vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu ruim aqui, que eu acho que eu mexi na câmera. Travou aqui, gente, mas tá bom. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Tá, beleza. Então, vocês não vão estar com a presença da minha beleza. E eu uso, na verdade, o celular. Eu até demorei um pouquinho para entrar, cadê? Essa questão do muro, José Felipe, é o aumento nas barreiras, né? Em geografia que fala. Olha só, o que o Vitor está levantando é a lógica, né, o Vitor? O que você está... Porra, não faz sentido, cara. Por que os caras estão lá, né, criando muros? Isso aí é uma... claro, para mim, eu concordo com você. Agora, o buraco é mais embaixo, né? O assunto é mais complexo. Tá? Por quê? Porque a gente tem, e isso é assunto para o ano que vem, a gente vai discutir isso mais em detalhes, a gente tem uma estrutura
econômica montada, construída desde lá do século XV, que basicamente, tá, transfere riqueza de forma sistemática dos países pobres para os países ricos. Ou seja, existe uma transferência sistemática de riqueza. Tá? Tipo colônia e metrópole, né? Que você tá Tipo querendo dizer. colônia e metrópole, exatamente. Tipo colônia. Esse sistema, né, que eles chamam de divisão internacional do trabalho, foi construída lá no século XV, mas ela se mantém e até se intensificou nos últimos anos, mesmo com esses países se tornando independentes politicamente. Tá? Então, ou seja, houve uma independência política, mas a dependência econômica se mantém. Então, na prática, todos os anos, trilhões, não são bilhões, não, trilhões em riquezas são transferidas dos países pobres para os países ricos. Beleza. Isso gera o quê? Uma concentração de renda nos países ricos. E aí, qual é a treta? A treta é que 80% da população vive nos países pobres, né? E você tem aquela parcela que se beneficia com essa estrutura dentro dos países pobres, que formam normalmente a elite econômica, e você tem muita gente na merda. Então, é óbvio que esse sistema tem criado um mundo com um abismo entre os países ricos, que não são um paraíso. A gente vai ver, tem treta, tem problema lá também, tá? Mas, consequentemente, né, independente disso, deles terem problemas de coisa e tal, desigualdade, eles são muito mais ricos. Né? Eles têm uma concentração de riqueza muito maior. E você tem esse lado de cá, que é a galera, né, comendo osso. Né? Infelizmente, nos últimos tempos, daqui no Brasil, literalmente. Tá? Então, o que acontece? É óbvio que as pessoas tendem a imaginar o quê? Um mundo, um paraíso. Os países desenvolvidos são paraíso. E aí a gente cria essa imagem dos Estados Unidos, olha que lindo, né? Lá deve ser foda. E aí a gente vê esses filmes, e olha. E aí, então, isso tudo contribui para esse deslocamento da população para esses países. Pô, todo mundo quer o seu pedacinho de riqueza também. Eu quero essa prosperidade para mim também. Então, a própria estrutura tem conduzido a esse fluxo migratório, né? E vejam vocês, historicamente, o fluxo migratório sempre foi no sentido inverso, sempre foram os europeus, né, vindo para os outros países, né? Agora, dos anos 50 para cá, esse fluxo se inverteu. E agora eles querem o quê? Eles querem criar barreiras, muros, né, para impedir. Então, assim, é um assunto complexo. Tá? Não vamos fechar esse assunto hoje. Tá? Agora, isso também tem um pouco a ver com o clima, porque a tendência do clima piorar não é que o mundo vai... Eu já vou liberar já o Cauã para se falar, mas o clima piorar não é que o mundo vai virar o mundo do Mad Max. Né? Não é que tudo aqui vai virar deserto e a gente vai viver, né, com aqueles carros estilosos e coisa e tal. Não é assim que o clima vai gerar de consequência para a gente, pelo menos a médio prazo. Não vai ser isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que o mundo vai se tornar um lugar mais difícil de se viver. Vai se produzir menos alimento, né? Nós vamos ter cada vez mais catástrofes climáticas, furacões... Então, a gente vai ter, né, tempestades tropicais e coisa e tal. Então, tipo assim, é fato, né, inundações, isso vai tornar o mundo um lugar mais difícil. E aí, o que acontece? Quando você é rico, porra, você tem dinheiro, você vai né, compra outra casa. Agora, esse mundo climático mais difícil, com o alimento mais caro e coisa e tal, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar um lugar mais difícil para os pobres. Então, a tendência, em médio prazo, se a gente não fizer nada a respeito, tá, é a situação piorar. Né? Tanto o abismo econômico, quanto as questões climáticas que vão dificultar, né, a vida, principalmente dos mais pobres. E aí, gente, é uma questão de sobrevivência do sistema. Né? É comum as pessoas falarem, mas isso aí está parecendo papo de comunista, você está com essa roupa aí meio vermelha, eu estou sacando qual é o seu... Não é isso, gente. A ideia é a sobrevivência do próprio sistema capitalista. Porque se você tiver um mundo em que você tem um abismo absurdo entre os ricos e os pobres, né, isso leva a convulsões sociais. Essas convulsões sociais... E aí é bem importante o seguinte, o sistema, principalmente o capitalismo, ele funciona bem. Quando ele está funcionando bem, quando ele
consegue convencer as pessoas ideologicamente que não, o mundo é assim, tá certo, beleza. Ou seja, as pessoas aceitam e compram a ideia do sistema, mesmo que elas sejam pobres, mesmo que elas estejam se fudendo. Não, beleza, ótimo. Mas quando o negócio está ruim e a insatisfação é grande e as pessoas estão injuriadas, mesmo que elas não saibam bem por quê, esse ódio social acaba levando a convulsões sociais. E essas convulsões sociais levam à instabilidade política. E a instabilidade política faz governos e países ruírem. É o que ninguém quer. Principalmente as pessoas que são mais ricas nesse sistema. Tá? É como a Revolução Francesa. Vamos lá, a Revolução Francesa. Você tinha uma elite muito rica e um mar de franceses na merda. O negócio chegou a um ponto tão extremo que o que acabou acontecendo? Uma mega revolução, né? E você vai ter aquela pequena elite nobre, né, literalmente perdendo a cabeça, né? Sendo, né, degolada pela população. Depois o sistema foi se reorganizando, as elites econômicas foram se restabelecendo, mas no primeiro momento aquilo ali é o pavor de qualquer elite, né? De que a pobreza e coisa e tal leve a esse tipo de situação. Cauã, pode falar, desculpa ter demorado, pode falar. Não, é que eu queria levantar que, igual o Vitor falou, sobre os países ricos ajudar os países pobres que estão passando por necessidade, apertos e tal. Então, o México, ele não é pobre e nem rico, né? Ele é classe média. E os Estados Unidos é muito rico. Então, assim, eu acho assim, as pessoas mais pobres do México, eu acredito que elas vão para os Estados Unidos para conseguir melhores condições de vida, né? Porque, assim, falta de estudo, falta de, assim, um apoio mesmo, sabe? Assim, escolar, educação, essas coisas. E a Venezuela, por exemplo, é um país que empobreceu bastante, né? Tá na miséria. E a Argentina tá numa crise financeira enorme. Você imagina se o Brasil fizesse um muro em todos os países vizinhos. E olha que a Argentina tá falida e o Venezuela também tá falida. Aí você imagina, igual os Estados Unidos quer fazer com o México. O Cauã, o que você levantou é uma questão interessante. A gente vai falar isso melhor nas próximas aulas. Eu fico também aqui coçando para entrar nesse assunto, mas, assim, primeiro, a definição de que o México é uma classe média. Mais ou menos, né? Porque, realmente, quando a gente pensa nessa classificação que existe, né? Países desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, dá essa ideia, né? Que subdesenvolvido está na merda, os desenvolvidos são ricos. Seu microfone está aberto aí, Cauã. E os países ricos, né, os Estados Unidos é desenvolvido, é rico, e os em desenvolvimento é que está no meio do bolo, né? Mas, assim, não é bem assim. A definição de país em desenvolvimento, ele recebe esse título, por quê? Porque ele basicamente tem o melhor e o pior do mundo capitalista. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, por quê? Porque você tem pelo menos 40 milhões de brasileiros vivendo num padrão de vida de primeiro mundo. Então, a gente tem 40 milhões de pessoas no Brasil que vivem um padrão de vida de primeiro mundo. Tá? É mais do que a população do Canadá. Ou seja, o Brasil tem mais gente em qualidade de vida equivalente ao Canadá do que o próprio Canadá. Agora, o Brasil não tem só 40 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões. Então, ao mesmo tempo que você tem 40 milhões de pessoas vivendo um padrão de vida excelente, você tem quase 100 milhões de pessoas no Brasil vivendo em condições de África subsaariana. Né? Então, esse é o problema. O Brasil, assim como o México, ele tem uma forte desigualdade social. Então, ao mesmo tempo que o México é um país, né, com uma economia forte, grandes cidades, bastante industrializado, você tem uma massa de pessoas à margem de todo esse desenvolvimento. Outro ponto sério e problemático para o México é o seguinte, o México vem crescendo economicamente nas últimas décadas, principalmente por causa, antigamente, do NAFTA, né? E aí o que acontece? O NAFTA gerou muitos empregos no México, porque muitas empresas saíram do Canadá e dos Estados Unidos e foram para o México. Só que essas empresas foram para o México, olha o paradoxo, essas empresas foram para o México em busca do quê? Da mão de obra barata. Né? Então, basicamente, se a mão de obra mexicana encarecer, essas empresas vão embora.
Então, você tem o aumento da atividade econômica, você tem o enriquecimento do México, mas às custas da mão de obra muito barata, sucateada, né? Ou seja, explorada. Então, ao mesmo tempo que você teve um forte crescimento do PIB, né? E aí aquela questão, o que é desenvolvimento? O que é um país se desenvolver? Bem, o México, nos últimos 30 anos, se desenvolveu como ninguém na América Latina, no quesito economia. Agora, quando você vai avaliar a condição de vida da população mexicana, ela piorou nos últimos anos. Ela não está melhor. Né? Por quê? Exatamente pela estrutura que foi montada com o NAFTA. Né? E aí aquela questão, a pessoa no México não entende muito bem dessas questões macroeconômicas, ela sabe só que ela está fodida, que ela quer ir, né, para um lugar melhor. E aí está os Estados Unidos ali do outro lado, elas, vamos para lá. Né? E aí os Estados Unidos, como tenta se resolver? Vejam só, né? Os Estados Unidos ganha muito as empresas americanas ganham absurdamente com a mão de obra barata do México. Ou seja, então, na prática, né, os Estados Unidos enriquece com o trabalho mexicano. Só que na hora dos mexicanos tentarem atravessar a fronteira para eles conseguirem um pouquinho dessa prosperidade, aí os americanos querem o quê? Criar um muro. Então, essa fronteira México e Estados Unidos é uma mini realidade para o mundo todo. Né? Você pode imaginar isso para o restante do mundo todo. Tá? E aí ainda tem fatores aí mais agravantes ainda, como os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo, e durante vários governos, principalmente governos mais conservadores, houve uma forte repressão às drogas, né? Ou seja, principalmente as drogas recreativas e coisa e tal. Né? O que os governos americanos sempre fazem? Nós temos que combater o problema das drogas. Tem que combater, não sei o quê. Só que eles não querem combater no seu território, porque combater drogas no seu território significa tiroteios, morte, papapá, né? Ninguém quer ver lá, os americanos não querem ver americanos morrendo. Então, quais foram as brilhantes ideias que eles tiveram? Não, vamos combater esse negócio de droga lá onde ela é fabricada. Ou seja, nós não estamos combatendo ali onde está sendo consumida, não. Lá onde é fabricada. Então, eles têm gasto bilhões de dólares na sua guerra ao tráfico. Guerra às drogas. Né? E aí eles armaram todo o exército da Colômbia, que na época, né, 20 anos atrás, era principal fornecedor de drogas para os Estados Unidos. Aí eles foram, equiparam, derrubaram governos e coisa e tal, e conseguiram combater as drogas na Colômbia. Só que o que acontece? Gente, se você combate aonde está sendo produzido, mas você não faz nenhum trabalho para diminuir o consumo, é claro que isso gera o quê? Um nicho, isso gera uma oportunidade de mercado. Então, o que tem acontecido nos últimos anos no México? O tráfico de drogas tem substituído, né, a Colômbia. Hoje o México substituiu a Colômbia como principal fornecedor de drogas para os Estados Unidos. Então, você tem um crescimento de cartéis absurdamente, né, poderosos no México. Então, o México é isso, um país pobre, né, ou seja, estar do lado dos Estados Unidos hoje é uma grande maldição para o México. Tá? A gente pode dizer assim. Tá? Muitas decisões que os americanos estão tomando impactam diretamente, né, na população mexicana. E pior, quando o mexicano pula o muro lá, ele ainda sofre com preconceito, ele ainda sofre com discursos de políticos americanos contra ele, porque ele é tudo de mal. É questão do ser humano. O errado é o outro. Né? O erro está no outro, nunca na gente. Né? Mas vamos voltar aqui ao assunto da nossa aula de hoje, que é clima. Então, a gente falou aqui sobre as massas de ar. Se alguém tem alguma questão a perguntar aqui das massas de ar, tá? É só falar agora. E resumindo, massas de ar são grandes blocos de ar com determinadas características de umidade e temperatura e que controlam o clima de um país. Basicamente, você tem 5 grandes massas de ar que controlam o clima do Brasil. Tá? As duas que eu particularmente acho muito importantes até a nível de vestibular e coisa e tal é a massa polar atlântica, que é aquela que geralmente leva, né, frio e queda de temperatura no Brasil, e a massa equatorial, né, continental, porque ela é que controla o regime de chuvas, principalmente, né, na nossa região mais produtiva. Beleza? As massas de ar controlam os climas do país e elas vão das zonas de alta pressão anticiclônicos para as de baixa pressão ciclônicos. Exatamente, perfeito. Tá bom?
Peraí, não tinha aqui. Show. Outra coisa que eu queria falar para vocês, nessa questão de massas de ar que a gente está falando aí, é o que a gente chama de tipos de chuva. Tá? Não sei se vocês já repararam, mas quando chove, tá, existem determinadas características que fazem com que a gente permita saber de que tipo de chuva está acontecendo. Então, por exemplo, no verão, isso já deve ter acontecido muito, né, aí em Pádua e coisa e tal. No verão não é comum, depois de um dia muito quente, cair aquela forte chuva, né, que a gente chama de chuva de verão, que é aquela chuvarada, né, geralmente assim, né? Ele chega às 3, 4 horas da tarde, aquele dia quente do lamparão da porra, aí daqui a pouco o céu escurece, né, aquela ventania, e sempre a galera correndo para tirar a roupa do varal, a senhorinha dizendo, eu fui tomando! E aí cai aquela tempestade, e aí, tipo, 10 minutos depois o sol aparece, e aí fica quente de novo, e aquela chuva não serviu nem para baixar a temperatura, só mesmo para cozinhar a gente ali no vapor. Vocês já passaram por essa situação? Já viram isso acontecer? Sim, né? Então, esse tipo de chuva, que é a chuva de verão, aquela chuva que vem, que pancada e depois some, é o que a gente chama de chuva de convecção, né? Ou chuva convectiva. Por quê? Porque ela é formada pelo intenso calor do dia, aí você tem a evaporação se intensificando naquele dia, e aí o que acontece? A umidade acaba atingindo camadas superiores da atmosfera, tá? E aí o que acontece? Essas camadas superiores acabam levando a essas fortes pancadas de chuva, às vezes até cai granizo, né? Por quê? Porque a água chega a níveis tão elevados da atmosfera que ele congela e antes dele, né, se tornar líquido de novo, ele já precipita. E aí você tem, né, a chuva de granizo, que é comum, principalmente nesse período do ano também. Tá? Agora, isso é bem diferente, essa chuva é bem diferente daquela chuvinha que cai durante alguns dias, né? Ou seja, aquela chuva longa que às vezes você fica até chateado, meu Deus, não para de chover, não para de chover. Essas chuvas que levam vários dias são as chuvas provocadas pelo contato de massas de ar, né? Então, é o que a gente chama de chuvas frontais, tá? Quando você tem, por exemplo, uma massa de ar fria, como aquela que eu mostrei para vocês, polar, né? Que é geralmente seca, entrando num território em que você tem uma massa de ar estacionada que é quente e que tem muita umidade dispersa ali naquela região. Quando massa de ar frio entra em contato com a massa de ar quente e úmida, esse contato entre essas duas massas acaba levando a essa chuva frontal, né? Ou seja, a queda da temperatura leva à precipitação de toda aquela umidade que estava dispersa naquela região ali. Tá? Então, você tem vários dias de chuva, isso é a famosa chuva frontal. Tá? Outra chuva, que é menos comum a gente ver por aqui, né, é mais difícil de se perceber, é a chuva orográfica. Por quê? É a chuva provocada, normalmente, por acidentes de relevo que criam, né, as condições necessárias para a formação de chuvas. Né? Esse tipo de chuva orográfica ela é muito comum no que a gente chama de clima de monções, que a gente vai ver daqui 5 minutinhos. Né? O clima de monções, o que é, mas que guardem isso aqui, chuva orográfica. Né? Então, a gente tem basicamente 3 grandes tipos de chuva. Né? Opa, peraí. Nós temos a chuva de convectiva, né? Essa, que é a famosa chuva de verão, a chuva frontal, que é a chuva de contatos de massas de ar, tá? E a chuva orográfica, tá? Provocada principalmente pelo relevo de uma determinada região. Ok? Bem, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é o que eu estava falando sobre o climograma, o gráfico que apresenta os elementos climáticos de uma região. Gente, até agora, nós estávamos falando sobre os diversos fatores de clima. Aquilo que caracteriza, aquilo que vai determinar o clima de uma região. Né? Ou seja, fatores climáticos é o que vai determinar o clima de uma região. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os elementos climáticos, ou seja, aquilo que caracteriza o clima de uma região. Tá? Então, basicamente, são 3 coisas, né? Que é a pressão atmosférica de uma determinada região, tá? A temperatura e a umidade.
Ainda tem gente que inclui também a luminosidade, né? A quantidade de luz também seria um elemento do clima de uma região. Agora, basicamente, temperatura e umidade são os dois elementos mais importantes para classificar o clima de uma região. Temperatura e umidade. Né? O quanto chove numa região e o quanto quente é numa região. Né? Isso é basicamente os elementos do clima de uma região. E a gente pode ver esses dois elementos aqui nesse climograma. Tá? Então, essas linhazinhas vermelhas são as médias de temperatura ao longo do ano. Vejam como que esse gráfico funciona. Tá? Gente, gráfico são seus amigos. Toda vez que você vê uma questão com gráfico, toda vez que você se deparar com gráfico, tenha uma coisa em sua mente. Aquele gráfico quer conversar com você. Ele quer dizer algo para você. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você poder ler o gráfico, para você entender o que aquele gráfico quer falar para você, é olhar o título, olhar os eixos, tá? Depois ir para a legenda. Você faz essa sériezinha e você vai conseguir entender o que o gráfico quer falar com você. Beleza? Então, o que é um gráfico de climograma? Um gráfico de climograma é um gráfico que tem 3 eixos. Neste primeiro eixo, que vocês podem ver onde eu estou passando, lespamente falando, a seta, é o eixo da umidade. Tá? É o eixo que vai definir a quantidade de umidade de uma determinada região por milímetros cúbicos de chuva. Tá? E onde é que no gráfico estão esse eixo aqui? É nessas colunas aqui que vocês podem ver em azul. Tá? Como que se tira a umidade de uma região? Bem, você tem coletores. Esses coletores vão, como o próprio nome diz, coletar a média de chuva daquela região e o cara vai fazer essa medida todos os dias. Todos os dias o cara vai fazer essa medição. Né? No final do mês, ele vai tirar a média de umidade daquele mês. E aí você vai colocar neste gráfico. Porque se vocês olharem bem, este eixo aqui, tá, horizontal, ele é basicamente o tempo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ou seja, os meses do ano. Tá? Este outro eixo aqui é o eixo da temperatura, ou seja, a temperatura em graus, também uma média da região. Tá? Então, basicamente, para você tirar, né, o climograma de uma região, dá para fazer isso em Pádua? Dá para fazer isso em Pádua. Vocês podem, né, ter um coletor de chuva, né, que vocês vão lá medindo todos os dias e um pequeno termômetro. A mesma coisa. Se vocês forem fazendo a medição diariamente, tá, no final do mês você vai ter um dado, LESPA, que é, né, a umidade média daquele mês e a temperatura média daquele mês. Ao longo do ano, você pode construir este gráfico, tá? E esse gráfico vai ter, geralmente, essa carinha aqui, tá? Alguma coisa parecida com isso aqui. O que vocês podem ver, gente, é de que um climograma pode falar muito sobre uma determinada região e um determinado clima. Então, ó, aqui, ó, clima equatorial, tá? Ou seja, é só lembrar, fica geralmente no Equador, né? Equatorial. Então, vocês podem ver que a temperatura, ela oscila pouco ao longo do ano, tá? E isso mostra o quê? Quanto mais próximo do Equador você tiver, tá? Normalmente essa temperatura tende a variar pouco, porque tanto verões quanto invernos são muito quentes. Tá? Agora, essa região aqui é uma região úmida, tá? Provavelmente em algum lugar que tem uma alta incidência de chuvas. Tá? Por ser uma região quente, tá? O calor facilita essa umidade. Agora, fique bem claro, que fique bem claro. Né? Ah, professor, você falou do Equador, então é porque está no Equador é que chove muito? Não, não. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo aqui de semiárido que vocês estão vendo, que a temperatura média é elevada, 20, 28 graus por ano, a média, e a chuva praticamente é inexistente. Isso pode ser numa região equatorial também. Tá? Agora, pode não ser. Você tem todos aqueles fatores que a gente falou interferindo no clima de uma região que vai determinar esses climas aqui, esses climogramas. Tá? Então, massas de ar, se tem ou não tem floresta, né? Se é uma região de altitude, se a latitude é alta, é baixa, todos aqueles fatores é que vão criar esses climas aqui. O que eu posso dizer para vocês
com razoável certeza é de que todos esses gráficos aqui tratam de regiões do hemisfério sul, tá? Ou próximo do hemisfério sul. Ah, professor, mas como você sabe que essa bagaça é do hemisfério sul? Pô, é só você olhar a variação de temperatura nesses gráficos aqui, tá? Em todos, as temperaturas caem no meio do ano. Então, o hemisfério sul é o hemisfério onde janeiro, julho, agosto são os meses de inverno. Tá? Lá no hemisfério norte, né, julho, agosto, é verão. Então, o gráfico aqui seria inverso. Né? As temperaturas seriam mais elevadas no verão, como a gente pode ver aqui neste mapa aqui. Ó. Nesse mapa que vocês podem observar que aqui no hemisfério sul, os gráficos de temperatura são sempre menores no meio do ano, né? E no hemisfério norte, as temperaturas são maiores no meio do ano. Tá? E aí vocês podem observar, quem depois for olhar esse slide, vocês podem ver que dependendo de cada região do mundo, você vai ter climas específicos. Isso aqui parece muito fácil, e é fácil, mas principalmente em vestibular, a galera que, né, vai pegar um PISME da vida, um Enem, essa bagaça aqui derruba muita gente. Então tem que tomar cuidado e tem que ter respeito com esse conteúdo para poder não cair, né, em uma questão fácil, né, não perder ponto numa questão fácil. Beleza, gente? Monstrinhos, dúvidas? Para fechar aqui a nossa aula de hoje, eu quero só acelerar aqui, que eu quero discutir sobre 2 fenômenos climáticos específicos. Tá? Um é o que a gente chama de El Niño, tá? E a sua versão feminina, a gente pode dizer assim, que é a La Nina. Né? O que é o El Niño? O El Niño é um fenômeno específico, tá, do Pacífico, ou seja, é um fenômeno que foi percebido ao longo dos anos, que é basicamente o aquecimento das águas superficiais, tá, do Oceano Pacífico. Ah, professor, tá, mas e o Kiko? O que isso tem a ver comigo? Né? Isso tem a ver que, basicamente, esse aquecimento do Pacífico leva a toda uma modificação da atmosfera imediatamente acima, né, do Oceano Pacífico, o que altera toda a dinâmica climática, principalmente das Américas, né, e principalmente da América do Sul. Tá? Então, nós temos um clima bastante distinto nos anos que a gente chama de anos do El Niño. É interessante por quê? Porque o El Niño é um fenômeno cíclico. Ou seja, a cada 11, 12, 13 anos, ou às vezes 14 anos, você tem os anos, né, de El Niño. Ou seja, a cada 14 anos, você tem o El Niño voltando. Tá? Ou seja, o oceano se aquece e altera todo o clima da região, levando a mais chuva, principalmente, né, por exemplo, no sudeste brasileiro, uma seca maior, principalmente no nordeste do Brasil. Tá? Então, ele intensifica determinados fenômenos climáticos. Tá? E o interessante é que entre os El Niños, ou seja, a cada 7 anos, entre um El Niño e outro, né, você tem o inverso, que seria a La Nina, quando as temperaturas do Pacífico são muito mais baixas do que o normal. Né? Isso também leva a determinados fenômenos climáticos aqui no Brasil, como, por exemplo, períodos de seca no Sudeste, né? Muita chuva em regiões onde normalmente não chove, né? Como principalmente ali na região do Nordeste, algumas regiões do Nordeste, na zona da mata. Então, vejam vocês, o El Niño é um fenômeno que mostra para a gente como pequenas alterações, por exemplo, quando a gente fala assim, o aquecimento das águas do Pacífico, aí a pessoa pensa, porra, então deve ficar tipo borbulhando assim, o negócio fica super quente. Não, é só 1 grau, 2 graus, mais ou menos, tá? Tudo bem, Camille, tudo bem. Depois, qualquer coisa, eu vou anotar teu nome aqui na chamada, tá? Então, o que acontece? Basicamente, é uma elevação de 1 grau, 2 graus, tá? Na temperatura média do oceano. Isso é o suficiente para alterar o clima da América do Sul toda.
Então, mostra muito sobre a questão das mudanças climáticas. Quando a gente está falando sobre aquecimento global, a gente não está falando que a Terra vai torrar, vai ficar calcinada, vai ficar todo mundo seco. Não. É uma temperaturazinha, um aumento de 1 grau, 2 graus por ano, por século. Isso é suficiente para alterar toda a dinâmica climática, tá, do planeta. Beleza, gente? É o Ninho, Lanina, tá show? Ok? Então, o último fenômeno, aqui é mais uma imagem mostrando, né, a dinâmica do fenômeno. Ah, professor, mas por que diabos essa bagaça acontece? Não sei. Né? Na verdade, os cientistas ainda não sabem. Né? É assim que funciona a ciência. Existem vários trabalhos e alguns associam, por exemplo, a atividade, ciclos de atividade no Sol. Né? Ou seja, o Sol tem períodos de atividades que a cada 12 anos, né, em que ele se intensifica, né? Ou seja, mais tempestades solares, e ele fica mais nervoso, a gente pode dizer assim, a cada 11 anos. Isso pode estar alterando o clima e a temperatura dos oceanos. Tá? É uma hipótese, ainda não foi totalmente comprovada. Professor, não entendi direito sobre o gráfico a qual você estava explicando. Tem como depois você voltar no assunto? Tem como voltar agora. Olha só, Vanessa, o climograma ele é um gráfico que apresenta os elementos climáticos de uma região. Tá? E quais elementos são esses? Temperatura e umidade. Tá? Então, essas linhazinhas aqui em vermelho é a temperatura. Então, por exemplo, aqui no iniciozinho desse gráfico aqui, é o mês de janeiro, como vocês podem ver aqui. Tá? E ele está tratando a temperatura média do mês de janeiro. Então, está dizendo que nessa região que está aqui, deixa eu ver, é Cuiabá. Tá? Isso aqui é o climograma de Cuiabá. Então, em Cuiabá, por exemplo, no mês de janeiro, a temperatura média é de 24 graus. O que é alto, tá, gente? 24 graus é uma temperatura média. Então, você pega os dias que foram mais quentes, os dias que foram mais frios, e você tira uma média. 24 graus é alto pra caramba, tá? Significa dizer que em janeiro, em Cuiabá, deve bater facilmente 33, 34, 35 graus, tá? Beleza? Essa aqui é a temperatura média, ok? Ao longo do mês. Agora, chove muito em Cuiabá? É só você olhar também no climograma. Ó, Cuiabá tem, em janeiro, uma média de chuva de 225 milímetros cúbicos, né, ao longo do mês. Isso também é um volume alto de chuva. Tá? 1 milímetro cúbico é o equivalente a chover, como que eu posso dizer? Chover mais ou menos, é o equivalente, se eu não me engano, a 1 litro de água em 1 metro quadrado. Fala, Cauã. Se eu não me engano, José Felipe, aqui em Miracema, eu acho que uma vez choveu mais de 150 milímetros numa semana só. Então, sim, a gente consegue perceber que porque essa média aqui não é que chove todo dia, mas essa média foi tirada ao longo do mês. Às vezes, isso é também quem repara, às vezes mais em jornal, às vezes acontece isso. Ah, choveu a rodo não sei aonde. Aí os caras falam assim, os meteorologistas falaram que choveu tanto, como você falou aí, 100 e tantos, o que é acima do que foi previsto para chover no mês inteiro. Né? Então, por quê? Por exemplo, vai que cai uma chuva em Cuiabá, aquela tempestade violenta, né? E chove 228 milímetros naquele dia. O cara vai olhar e dizer, olha só, o mês inteiro prevê 225 milímetros cúbicos. Se numa única chuva choveu 225, 28, é porque já choveu mais do que estava previsto para o mês inteiro. Tá? Fala de Cuiabá, não que eu choro. É verdade, Gustavo. Tá bravo. Hoje está difícil de esquecer. Então, olha só. E aí, Vanessa, se você conseguiu entender, basicamente o climograma ele é uma média. Você vai construindo ao longo do ano para você conseguir definir, né, o tipo de clima daquela região. Tá? E aí, cada tipo de clima, como a gente falou, ele tem uma característica específica. Então, por exemplo, o clima equatorial, ele tem essa característica comum aqui,
tá? Ou seja, temperaturas elevadas, alto índice de chuvas, de pluviosidade, uma umidade elevada, tá? Isso aqui é característico do clima equatorial, tá? Por exemplo, o clima subtropical, tá? Ele tem essa característica de uma grande amplitude térmica, ou seja, é muito comum você ter verões muito quentes e invernos bem mais frios, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, o gráfico está batendo a 14 graus, né? Então, significa o quê? Que no verão é comum bater 25 graus, ou seja, calor a rodo, tá? E no inverno bater médias de 14 graus. Isso aqui, por exemplo, é muito comum em regiões como o Rio Grande do Sul. Tanto que, olhando aqui, ó, São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Isso aqui é claro, característico de um clima subtropical. No sul, se alguém já foi, né, sabe, o verão é quente, né, né, quente a rodo mesmo, tá? Para ficar aqui num termo que não é um xingamento. Agora, no inverno, é um frio lamparão de quebrar os ossos, tá? Então, isso pode ficar bem claro aqui nesse gráfico. Verões bem quentes, invernos muito frios, tá? Se a gente fosse traçar um climograma de Pádua, é óbvio que não seria uma amplitude térmica tão grande. Pádua é quente quase o ano inteiro, né? Então, a gente teria um gráfico muito parecido com desse clima tropical aqui, né? Verões muito quentes, mas invernos também com temperaturas amenas, ou seja, em Pádua, faz frio, assim, frio, eu digo assim, 13 graus, tá? Porque já é frio a rodo, que os paduanos estão morrendo, né, de frio, né? Aqui em Campos também, tá? Mas você pega aí, 13 graus é a temperatura média no sul, média. Então, é muito comum, por exemplo, fazer bem menos do que isso, tá? Eu não sabia que rodo era quente, né? Tá aí, ó, viu? Vivendo e aprendendo. Geografia também é cultura, tá? Pessoal, tranquilo? Então, esse aqui é basicamente, né, a ideia do climograma. Vocês vão se deparar, quem for fazer vestibular e coisa tal, vocês vão se deparar com um gráfico desse aqui, que ele sempre cai, tá bom? Aí a gente falou um pouquinho sobre o El Niño, e agora, para fechar a aula de hoje, porque eu já passei o nosso tempo, já estou estourando o nosso tempo, vou falar um pouquinho, tá? Aqui, olha só, esse gráfico é interessante porque ele mostra, né, o El Niño, né, o aquecimento dessa região aqui do Pacífico, e a La Nina, que é, consequentemente, o inverso, o resfriamento dessa região do Pacífico. Tá? Agora, para fechar, o clima de monções. Tá? O clima de monções ele é basicamente um clima, né, que afeta várias regiões litorâneas do mundo, mas, principalmente na Ásia, ele é bem percebido. Por quê? Porque ele tem a conjunção de vários fatores, né, mas professor, por que diabos eu estou olhando o negócio de clima lá da Ásia? Porque esse assunto aqui, o clima de monções, ele meio que é um fechamento de tudo que a gente falou até agora, né? Ou seja, sobre todos os fatores e como eles interferem no clima de uma região. O clima, o que a gente chama de clima de monções, monções, tá? Não é mansões, não. Mansões é casa grande, né? É monções. O que a gente chama de clima de monções, ele é um clima bem, bem específico. Por quê? Porque ele, durante, né, o verão, tá? Você tem... Pensei que era o meu áudio que tava com problema. Sério, eu até tirei o fone do ouvido, pensando que era o meu áudio, mas é o seu, José Felipe. Qual é o problema? Vocês não estão ouvindo, não? Não, que ele tá chiando muito. Eu pensei até que era o meu e tirei do ouvido. Mas tá tá o seu aqui, agora. Não interfere muita coisa, não. Interfere muita coisa, não. Pera aí. Tá, tô ouvindo muito de boa. Tá, Não, Zé. Tá de boa também, tô ouvindo nada. É muito superficial. Agora que parou, mas tava chiando muito. Entendi. Olha só, então vamos lá. O que é o clima de monções? O clima de monções ele é um clima que ele tem dois lados bem específicos. Ele tem um período, né, que é o período de muita chuva, e assim, chove a rodo, chove 6 meses, quase sem parar, toda hora. Chove de todo jeito que você imaginar. Né? Ou seja, é um período muito, muito úmido. Tá?
E você tem o outro lado do clima de monções, que é a secura total, ou seja, é o período do ano que não chove nada. Então, o clima de monções ele é bem típico. Ele tem um período de muita chuva e um período muito seco. Tá? Esse clima é um clima que ele pega quase toda a Ásia ali, a Índia, o Sudeste Asiático, então pega ali o Vietnã, Camboja, Laos, né, Mianmar, tá? E a Índia, Sri Lanka, aqueles países todos ali daquela região ali. Tá? E é interessante, inclusive dizem, e existem estudos que mostram como, por exemplo, a observação do clima dos povos antigos daquela região acabou influenciando demais na cultura daquela região, né, na religião daquela região. Né? Ali, por exemplo, na Índia, você tem o hindu, né, que é uma religião cíclica, ou seja, ela acredita numa eterna, né, um eterno ciclo de renascimento e morte. Eles têm até divindades que representam isso, né, Shiva, Vishnu. Então, tipo assim, o clima daquela região meio que definiu a cultura de toda aquela região. Agora, como é que acontece? Por que acontece isso? Por que você tem um período de muita chuva, né, e você tem um período de secura total? Bem, tem a ver com a quantidade de luz que as massas continentais e as massas de água recebem durante o ano. Tá? No inverno, tá, você vai ter uma formação de alta pressão no continente. Tá? Uma formação de alta pressão no continente. Enquanto nos oceanos vão se formar regiões de baixa pressão. O que isso leva? Leva, né, a fuga de toda a umidade do continente para os oceanos. Então, durante o inverno, isso vai ser muito comum de você não ter chuva nenhuma, tá, naquela região ali. E aí, gente, não é só uma questão de alta pressão e baixa pressão, é também uma questão orográfica. Olha só, uma questão de relevo. Se vocês pegarem, Lespa, a Índia, tá? O norte da Índia, onde eu estou passando aqui essa seta aqui, você tem a cadeia do Himalaia, que é simplesmente, né, uma imensa cadeia de montanhas, a maior do mundo, né, onde você tem, por exemplo, o Everest, que forma um verdadeiro paredão de montanhas que impede, né, a circulação de ar e de massas de ar naquela região. Então, durante o inverno, né, o norte, que poderia trazer algum tipo de umidade, acaba não podendo influenciar no litoral. Por quê? Porque o Himalaia forma uma parede e impede que qualquer umidade entre aqui. Então, com a fuga da umidade dessa região, pela formação de uma zona de alta pressão, né, simplesmente não chove nada nessa região durante o inverno. 6 meses de seca. Durante o verão, as situações se invertem. Por quê? Porque os oceanos vão ser aquecidos, tá? Vão ser aquecidos pelo sol, tá? Vão se formar zonas de alta pressão nos oceanos, e isso vai conduzir umidade para o interior do continente. E aí, toda essa umidade carregada pelas zonas de alta pressão sobre os oceanos acabam se chocando, batem também com o Everest. E aí, então, o que acontece? Toda aquela umidade acumula sobre, né, a Índia e começa a chover e não para mais durante meses e meses. Isso é importante para a agricultura daquela região, que é principalmente, né, pautada no arroz, né, que é criado em zonas de alagadas, né? Mas tanto que é isso, né? As monções, quando elas chegam, elas são comemoradas, né? Porque é a certeza de que vai haver fartura naquele ano, eles vão produzir comida e coisa e tal, não sei o quê. Quando as monções falham, né, é terrível, né? Porque é a certeza deles de que não vai ter, né, a agricultura não vai produzir o suficiente. Coisa. Hoje em dia, esse é um risco menor. Por quê? Porque como a economia está globalizada, né, você tem trânsito de alimentos entre os países. Né? Então, por exemplo, hoje, a Índia, a partes da China, passar por um período de escassez, de estiagem, né, não é
não vai significar uma fome que vai matar milhões, como já aconteceu no passado, né? Mas, mesmo assim, ainda é uma situação complicada. Tá? Inclusive, na China, a China tem uma característica, aliás, que o pessoal ficou meio indignado aí com o negócio do coronavírus, é que existe uma versão, né, de que o coronavírus passou para o ser humano, né, pelas pessoas terem consumido carne de morcego. E aí é sempre muito importante dizer que isso não é comprovado. Tá? Não existe uma certeza de que tenha sido isso. O que muito provavelmente aconteceu é o quê? Que a China tem aqueles mercados de secos e molhados, onde eles vendem vários animais silvestres, e nesse contato entre seres humanos e animais silvestres, né, houve essa passagem do coronavírus, né, dos morcegos para o ser humano. Tá? Isso, aliás, é uma coisa muito comum. Acontece ao longo de toda a história da humanidade. Não é culpa dos chineses. Tá? Isso acontece em vários lugares. Você tem essa migração constante de vírus de uma espécie para outra. Tá? O fato é de que, por que diabos os caras comem morcego? Por que diabos os caras comem inseto? Porque ao longo da história de toda essa região da Ásia, né, tanto da Índia quanto da China, né, a fome sempre foi um problema sério, porque se tinha uma população grande e, principalmente, a agricultura era rudimentar. Então, com casos gravíssimos de fome ao longo da história, esses povos daquela região se acostumaram e foram, né, se adaptando, ampliando o seu leque de comida, né, para coisas que em outros lugares do mundo não se consomem. Tá? Então vejam vocês como que está tudo conectado: clima, monções, cultura, alimento, né? Então, basicamente, esse assunto, o clima de monções, apesar de ser lá na Ásia, ele é muito interessante por causa disso, porque ele une vários assuntos, vários fatores que a gente veio discutindo ao longo de todas essas semanas. Bem, pessoal, fecho aqui, tá, esse assunto. Alguma dúvida, por favor, falem agora ou fale depois. Né? Ô, professor, eu só queria perguntar, esse clima de monções afeta a Rússia também? Porque ela está acima, né, do negócio. Ela está mais ao norte. A sua pergunta é interessante, né? O clima de monções, ele não o clima de monções, tá? O clima de monções não interfere na Rússia, mas o Everest sim, tá? Não na Rússia especificamente, mas principalmente no país, né, ao norte ali dessa região, que é a Mongólia, né? Então, as estepes mongóis, que é uma região bem seca, mas é fria, e você tem grandes campos, né? É uma savana fria, né? Ou seja, ao contrário da savana que você tem ali na África, que é aquela região de gramíneas, né? Mas que é muito quente. Na Mongólia, você também tem uma savana, mas ela é fria, uma região muito fria. Tá? E aí o que acontece? A região da Mongólia acaba sendo influenciada, o clima, por causa do Everest, que impede a passagem de umidade, tá, do Atlântico, do Índico para a Ásia. Tá? Entendeu? Então, a Rússia não é interferida diretamente pelo clima de monções. Mas o Everest, ele cria, sim, tá, uma dinâmica toda específica naquela região ali. Tá? Aí é por isso que afeta também a China, né? E, consequentemente, os países mais ao norte, né? É isso, exatamente. Okay. Pode falar, Cauã. Então, essas monções de verão aí, no caso, elas elevam a umidade no continente e pode levar a inundações de chuvas, né? Repete, desculpa. Nas monções de inverno, eleva a umidade no continente asiático e pode levar a inundações com as chuvas, no caso. Não, olha só, é o contrário, na verdade. Se você olhar aqui o gráfico, ó, no inverno, o que acontece? No inverno, tá, os oceanos acabam sendo menos aquecidos pelo Sol. Né? Então, aquela questão, como o oceano é menos aquecido, o ar imediatamente acima do oceano acaba tendo menos densidade. Né? Então, isso acaba tornando aquela região uma região de baixa pressão. E aí a gente percebeu o quê? Que a dinâmica atmosférica é sempre o ar de zonas de alta pressão se deslocando para regiões de baixa pressão. Tudo bem? Está acompanhando? Então, o que acontece? No inverno,
Como os oceanos e o ar em cima dos oceanos tem uma pressão menor do que o ar em cima, né, do continente, o que acontece é que o ar se desloca do continente para o oceano, carregando qualquer umidade que poderia ter ali. Tá? Então, qualquer umidade que poderia ter sobre o continente, ele vai embora para o oceano. Então, chove no oceano. Chove pouco, porque é uma massa de ar seca, mas vai para o oceano. E também não vem chuva do oceano. Por quê? Porque a dinâmica é continente indo, massa de ar do continente indo para o oceano. No verão, a realidade se inverte. Como o Sol esquenta mais o oceano do que, né, do que no inverno, o que acontece é que se cria zonas de alta pressão sobre o oceano, tudo bem? Ou seja, o ar imediatamente acima do oceano fica mais agitado e, consequentemente, se torna, né, uma zona de alta pressão, e aí você tem esse deslocamento para o continente, beleza? Sim. Por que eles não derrubam o Everest? Né? Eles não derrubam o Everest porque é meio difícil, né? E olha só, isso criaria toda uma alteração climática naquela região, tá? Se o Everest pudesse ser retirado, porque o Everest não esteve ali sempre, né? O Everest, ele é fruto do choque da Índia, que era uma ilha há milhões de anos atrás, com a Ásia. Né? Como a Índia porrou ali na Ásia, criou-se, né, essa região de contato de placa em que o Everest se formou. E está se formando ainda, o Everest está aumentando de tamanho, né? Alguns centímetros por ano, mas é um processo constante. Tá? Então, o Everest, quando não existia o Everest ali, há milhões de anos atrás, a dinâmica climática daquela região era totalmente diferente. Mas com o Everest ali, o clima se tornou totalmente diferente. Tá bom? Então podemos dizer que as chuvas do verão é mais intensas do que no inverno. Sim, exatamente. Aqui no clima de monções, no geral, os verões são mais úmidos do que os invernos. Mas aqui no clima de monções, especificamente, é muito maior. Pode até causar inundações, né? Exatamente. O verão, né? O verão faz o quê? Aí eu só quero me retratar uma coisa aqui, tá? Eu só quero retratar uma coisa que eu falei equivocado. Vou retratar aqui. No verão, um continente, ele é aquecido, né? O que cria uma zona de baixa pressão sobre ele, tá? Vocês estão vendo aqui o gráfico, né? E aí isso faz com que a chuva e a umidade que está aqui nessa zona de alta pressão vá em direção à região de baixa pressão. Tudo bem? No inverno, o continente é menos aquecido, tá? Estão vendo aqui? E aí então se torna uma zona de alta pressão, cujo qual, né, as setas mostram a umidade vai embora para os oceanos. Então, o inverno é seco para chuchu. Não é uma boa, o chuchu não é um bom exemplo, né? Que chuchu é meio, né, praticamente só água, né? Mas assim, é muito seco no continente durante o inverno. Aqui, ó, vejam aqui, ó, inverno é muito seco. Por quê? Porque toda a umidade vai embora para o oceano. Durante o verão é o contrário, é muito úmido porque toda a umidade vai do oceano para o continente, beleza? E no inverno ocorre a escassez das chuvas. Isso. E no verão chove a rodo. Bem, pessoal, creio eu que é isso. Eu já puxei a chamada aqui, só deixa eu falar. É Camille, né, gente? Camille Edificações que avisou? A Anne também avisou que tá no celular do tio. Tá sempre o celular do tio. Camille, primeiro ano. Qual? Anne, né? Anne do quê? A Anne Beatriz da ADM tá no celular do tio. Tá bom. Mandou no chat aí. Então, gente, olha só, puxei aqui já a chamada, tá certinho. Semana que vem, então, pessoal, nós estaremos juntos aqui nesse mesmo bate-canal, né, também bate-hora. Fecha o microfone, calma. E
semana que vem provavelmente eu estou entregando para vocês o resultado da disciplina, tá? Então, com a nota dos trabalhos, a nota de todas as atividades que vocês me entregaram, tá? Aí qualquer dúvida, gente, a gente vai tirar, né, ao longo da semana que vem, tá? Por quê? Porque aí na semana que vem a gente discute um pouquinho sobre biomas especificamente, a gente vai falar sobre biomas na próxima aula, tá? E na outra semana, já encerrando os trabalhos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cartografia e em relação à avaliação, quem tiver de recuperação e coisa e tal, né, vai fazer as atividades que estiverem faltando. Beleza, gente? A recuperação nossa, só para lembrar aqui, a recuperação nossa é basicamente refazer as atividades que ficaram com nota abaixo, né? Ah, o cara fez lá um texto e o texto ficou com a nota abaixo de 60. Tá? O cara vai lá e refaz aquele texto lá, tá? Ah, o trabalho em grupo ficou com nota abaixo de 60. Vai lá e refaz o trabalho em grupo, tá? Basicamente isso aí. Ah, mas uma pessoa ficou de recuperação e a outra pessoa do grupo não ficou. Então, aquela pessoa vai fazer um trabalho específico, tá? 60% é mais ou menos a nossa média. Beleza, gente? Então, vamos supor, cada texto vai valer 10 pontos? Cada texto vai valer 10 pontos, né? Tá. Não, então, no caso, valer, tirar 6, texto, eu acertei, eu tirei 60%. Cada texto vai valer, ele vai ser avaliado em 100, né? 10 pontos, né? 10, 100, vai ficar a cargo de cada um de vocês. Eu vou avaliar 100. No entanto, na média final, ele vai ter um peso um pouco maior do que 10 pontos. A gente fez quantos textos? 5. E esses 5, a soma desses 5 textos vão valer 60 pontos na média. Entendeu? A soma dos 5 textos vão valer 100 pontos, 60 pontos na média. Então, o que acontece? Cada texto, dentro da média final, vai valer ali os seus 12%, né? 12 pontos, mais ou menos. Entendeu? Mas a avaliação vai ser feita de 0 a 10, de 0 a 100. Tá? Então, quando eu for mostrar, porque tem lá, eu faço isso no Excel. Então, eu jogo lá no Excel, vocês vão poder ver claramente a nota de vocês de cada atividade. Né? Cada atividade de 0 a 10. Se tirou menos de 6, aí refaz. Pode refazer se quiser, se a média final for menos de 60. Tá? Se a média final for menos de 60. Tá? Aí o que acontece? O próprio gráfico que eu vou apresentar para vocês, ele já faz o cálculo direitinho, com os pesos e coisa e tal. Tá? Beleza, gente? Mas aí, qualquer dúvida, a gente semana que vem vai estar discutindo aí. Eu vou agora fechar aqui e vou responder algumas mensagens que o pessoal mandou aqui pelo WhatsApp. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, Zé. Valeu, até semana que vem. Cuidado com furar coisa essa semana. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus. Tchau. A gente vai ter que se contentar só com a Libertadores esse ano. Que o Brasileirão a gente vai perder aí.